Prezados amigos, irmãos e irmãs, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. A religião cristã anuncia Jesus Cristo, Filho de Deus, que, assumindo nossa humanidade, por sua morte e ressurreição nos trouxe a paz, a reconciliação com Deus e com os irmãos. Pelo perdão dos nossos pecados, entramos em comunhão de novo com Deus, que nos perdoa. Mas você é livre de aceitar ou não a salvação de Deus. Deus nos criou livres, capazes de escolha. Há quem escolha permanecer no pecado e até opor resistência e perseguir quem espalha essa boa notícia do perdão. De fato, a pregação do Evangelho sempre encontrou muita resistência. É por isso que existem os mártires, os que, sendo perseguidos, ficaram fiéis à sua fé até o fim. Aliás, o próprio Cristo foi incompreendido, perseguido e morto. O anúncio da ressurreição de Jesus foi motivo de grande alegria para os seus discípulos e seguidores que se viram frustrados, acusados e humilhados por seu julgamento e por sua execução pública, que nós memoramos há pouco tempo por ocasião da Semana Santa. Por outro lado, esse mesmo anúncio da ressurreição foi uma acusação fortíssima à má conduta das lideranças do povo de Deus e de todos os que se deixaram manipular por elas ou se opuseram a Jesus. Queridos amigos, irmãos e irmãs, em Jerusalém, depois da ressurreição, os apóstolos foram presos e proibidos de ensinar em nome de Jesus. Foram julgados no Sinédrio como Jesus. Claro, os chefes compreenderam que o anúncio da ressurreição era uma acusação contra eles. Disseram aos apóstolos, além de desobedecerem às nossas ordens, de não pregar em nome desse homem, vocês querem nos tornar responsáveis pela morte dele? Lá no livro dos Atos dos Apóstolos. O testemunho dos apóstolos foi forte também naquela ocasião, dizendo eles, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E, gente, esta segurança é importante. Eles disseram, é preciso obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, pregando-o numa cruz. O testemunho da comunidade primitiva, da comunidade apostólica. O fato é que, frente à pregação do Evangelho, não se pode ficar neutro, não se pode ficar em cima do muro, não dá. O Evangelho exige de nossa parte uma tomada de decisão, ou a conversão, ou a rejeição. Exige uma tomada de decisão. Crer em Jesus ou rejeitá-lo. Do texto que nós proclamamos hoje, texto que nós proclamamos há pouco tempo, conforme você pode conferir na sua Bíblia, nós proclamamos o capítulo 3 do Evangelho de São João, versículos 31 a 36, conforme nós proclamamos hoje, Jesus reclama de quem não acolhe o seu testemunho. Ele vem do alto, vem do céu. Ele é o enviado de Deus. Deus lhe deu a plenitude do Espírito Santo. E ele dá testemunho que viu e ouviu. Quem aceita o seu testemunho, quem acredita no Filho, possui a vida eterna. Toma posse, então, do perdão dos seus pecados e entra na dinâmica da graça e da comunhão com o Senhor. Mas há quem o rejeite. Como explicou Jesus,
Aquele que o rejeita não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Isto é, ele permanece na condenação que já tinha com o pecado. Se você se recorda, Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado por rejeição. Foi a opção que a pessoa fez. O mundo, minha gente, está cheio de divisão por causa do pecado. O que divide não é Jesus ou o seu evangelho. O pecado é que afasta o homem de Deus e nos põe uns contra os outros, porque fomenta a desunião, a inveja, a desigualdade, a injustiça. O testemunho sobre Jesus crucificado por nossos pecados e ressuscitado para nossa salvação é uma notícia maravilhosa para o pecador, aquele que aceita a conversão, que põe sua fé em Cristo. Mas também pode ser ocasião de rejeição para quem não quer sair do seu pecado e assim dispensa a extraordinária graça da reconciliação e da vida que o Senhor nos trouxe, da eterna felicidade que Ele alcançou para nós por meio do seu sacrifício na cruz. Aquele que acredita no Filho, disse Jesus, possui a vida eterna.